Bom, pessoal, boa tarde. Vamos aqui para mais uma aula de geometria analítica. Terminamos o primeiro bloco, que é o bloco do estudo do ponto. Agora, inicialmente, a gente vai trabalhar com a equação geral da reta. Bom, então o que a gente entende por equação geral da reta? Então, dá para observar aqui o seguinte. Imagine que tu tenha três pontos A, B e C, A, B e P alinhados. O ponto A de coordenadas XA e YA, o ponto B de coordenadas XB e YB, e um certo ponto P, que é um ponto arbitrário dessa reta, que tem coordenadas X e Y, quaisquer. Então, o que eu tenho que entender aqui? Eu tenho que entender que eu conheço numericamente quem são os valores das coordenadas que formam o ponto A, também conheço os valores numéricos do que forma o ponto B, XB e YB, e agora estou tomando um ponto arbitrário de coordenadas quaisquer, x e y, ok? Então, o que eu tenho aqui é o seguinte. Para eu representar algebricamente a equação dessa reta, eu posso usar a seguinte equação. AX mais BY mais C igual a zero. Então, o objeto reta, em geometria analítica, ele pode ser representado como sendo uma equação do primeiro grau em duas variáveis. Observe que eu tenho aqui variável x, variável y, e esses a, b e c que eu tenho aqui são constantes, ou seja, são valores numéricos, né, a serem definidos. Por exemplo, vamos imaginar aqui em obter a equação da reta, que passa pelos pontos A de coordenadas menos 1, 3, e o ponto B de coordenadas 3 e 2, ok? Então, imagine que tu tem esses caras. Tu tem o A e tu tem o B. Ó, se a gente compara isso com essa situação, eu tenho as coordenadas do ponto A, que são XA e YA, tenho as coordenadas do ponto B, que é XB e YB, e agora estou interessado em determinar a equação da reta que passa por esses pontos, ok? Então, eu imagino que eu tenho um ponto arbitrário, x, y qualquer, pertencentes a essa reta. Claro que ele está alinhado com os outros pontos. Então, se eu for representar, está aqui o A de coordenadas menos 1 e 3, o x vale menos 1, o y vale 3. Eu tenho o B aqui em cima, de coordenadas 3 e 2, 3 no eixo do x, 2 no eixo do y. Estou pegando aqui um ponto P arbitrário, que tem coordenadas x e y. Observe que esse ponto P ele não precisava estar aqui, ele podia estar ou depois do B ou antes do A, não tinha problema algum. Aqui é só para dizer que é um ponto que está sobre a mesma reta que passa pelos pontos A e B. Então, o que a gente tem? Nós sabemos que por conta das condições de alinhamento entre três pontos, o determinante formado por eles sempre tem que ser igual a zero. Foi uma das coisas que a gente viu lá na última aula. Três pontos estão alinhados se e somente se o determinante formado pelas coordenadas daqueles pontos dá zero. Ok? Então, olha, o que eu estou fazendo aqui? Nessa primeira coluna, lembrem bem que a gente coloca apenas os valores de x. Né? Então, esse x aqui é o valor de x do ponto P, o menos 1 é o valor de x do ponto A, e o 3 é o valor de x do ponto B. Na outra coluna, o que tu tens são apenas os valores em y, ou seja, na segunda coordenada dos teus pontos. Então, esse y aqui é o valor de y do ponto B, esse 3 é o valor de y do ponto A, e esse 2 é o valor de y do ponto B. E aí a gente lembra que a terceira e última coluna, ela sempre tem valores fixos iguais a 1. E esse determinante, obviamente, tem que ser igual a zero. E aí, galera, daqui para cá, o que tu faz? Tu vai calcular o determinante desses pontos. Como a gente já viu nas aulas anteriores, você tem várias maneiras de calcular o determinante de ordem 3, né? Regra de Sarri, regra de Thios, Laplace, né? Tem muitos métodos que você pode utilizar aí. Fazendo essa continha aqui bem rápido, ó. Primeira diagonal, 3, x, 3 e 1.
x vezes 3 é 3 vezes 1, 3x. Na outra, né, você pega e vem aqui para cima. Y vezes 1 é y. Aí tu rebate ela. Opa, e chega aqui no 3. Então, y vezes 1 é y. Vezes 3, 3y. E agora vamos para a diagonal de baixo. Essa daqui, que só tem 2. Y é menos 1 vezes 2 é menos 2. Vezes 1, menos 2. Na outra diagonal, nesse sentido aqui, 1 vezes 3, 3. Vezes 3, 9. Lembrando que essa diagonal agora, no sentido oposto, ela sempre muda de sinal. Então, aqui deu 9, vem para cá menos 9. Próxima diagonal. Vamos pegar essa diagonalzinha aqui de baixo, que só tem 2. Então, 1 vezes 2, 2. Refletindo ela, a gente encontra o y. Então, 2 vezes 1, 2. Vezes x, dá 2x. Como troca de sinal, menos 2x. Ok? E por último, essa diagonalzinha aqui. Y vezes 2, y vezes menos 1, dá menos y. Refletindo ela, vai bater aqui nesse 1. Então, 1 vezes y dá menos y, vezes 1, menos y. Como eu tenho que trocar o sinal, quando eu jogo para cá, y. Beleza? Tudo isso tem que ser igual a 0. Agora, veja bem, agora é só fazer conta, né? Então, se eu tenho 3x menos 2x, dá x. Se eu tenho 3y e pego mais y, são 4y. E se eu pego aqui menos 2, menos 9, sinais iguais, eu somo, repito o sinal, menos 2, menos 9, menos 11. Tudo isso igual a 0. Portanto, essa é a equação da tua reta. Portanto, a equação geral da reta, que passa pelos pontos A e B, é uma equação x mais 4y menos 11 igual a 0. Tranquilo? O método que tu vai usar para calcular o determinante, você fica à vontade, tá ok? Tanto que desse ponto em diante, quando houver determinantes, eu deixo a critério de vocês resolver. Tranquilo? Mais um exercício. Verifique se o ponto P de coordenadas 3 e 2 pertence à reta S, cuja equação é x menos 3y mais 3 igual a 0. Ok? Vamos para a solução dessa belezinha. Então, para que o ponto P de coordenadas 3 e 2 ele pertença a S, as suas coordenadas devem satisfazer a equação da reta. Odécio, traduz. Bom, pela primeira aula, a gente viu que todo ponto P, todo ponto qualquer do plano cartesiano, tem o seu primeiro valor representando x, o seu segundo valor representando y. Então, nesse ponto P, que foi um ponto dado no teu problema, é como se x fosse 3 e y fosse 2. Aí, o que tu vai fazer? Tu vai pegar essa equação aqui da reta, que também tem x e y, e onde tiver x, aqui na reta, tu vai substituir pelo valor do x que tu tem no ponto. Então, se o x daqui da reta é esse, aí tu vai lá no ponto. Quem é o valor de x do ponto? 3. Então, onde tiver x, eu vou colocar 3. E aqui na reta, onde tem y, eu vou substituir por quanto? Ora, se aqui no ponto o primeiro valor é x, obviamente o segundo ponto é y. Então, onde tiver x, eu vou colocar 3, e onde tiver y, eu vou colocar 2. Isso significa satisfazer a equação da reta. Substituir o x pelo valor dado que é 3, substituir o y pelo valor dado que é 2. Tá aí. Substituindo, então, o x por 3 e o y por 2, nessa equação x menos 3y mais 3 igual a 0, temos. Ó, o x está aqui, então o valor dele é 3. Aqui eu tinha 3y, como o valor de y é 2, então 3y vai ficar 3 vezes 2. Mais 3 igual a 0. Odécio, o que eu tenho que ter para ver se isso daqui deu certo ou não? Você tem que chegar numa igualdade. Você tem que chegar em algo do tipo 0 igual a 0. Então, fazendo a conta, repete aqui o 3. Você tem que fazer primeiro aqui a multiplicação, por isso que o 3, esse primeiro 3 tu repete. 3 vezes 2 são 6. Mais 3. Fazendo essa continha, ó, 3 e 3 são 6. Menos 6 são 0. Então, você chega no resultado 0 igual a 0.
O que é que acontece quando eu chego numa identidade? Ou seja, quando eu chego na igualdade zero igual a zero? A conclusão, sempre que eu consigo chegar na igualdade zero igual a zero, é que o ponto P, de fato, ele pertence à reta S. Então, sempre que for lhe questionado para que você verifique se um ponto pertence ou não pertence à equação de uma reta, basta você substituir os valores do ponto na expressão da reta. Lembrando que o primeiro valor sempre diz respeito a x e o segundo sempre diz respeito a y. E não necessariamente precisa ser uma reta. Podia ser uma parábola, uma elipse, uma hipérbole, qualquer ente geométrico que esteja sendo representado por uma equação, ok? Qualquer objeto que tiver, você pode fazer esse truque. Próximo. Os pontos A, 3, B, 5, C, 4 são vértices de um triângulo. Determine a equação das retas suportes dos lados desse triângulo. Essa questão é clássica, hein? Essa questão é a cara da primeira fase do vestibular da UES. Vá lá no Classroom, lá na parte rumo à universidade, procura as resultados que eu estou disponibilizando do vestibular da UES e pode procurar que essa questão ela é cativa. A UES adora equações de reta suporte de triângulo. Reta suporte, mediana, mediatriz, altura, são a cara do vestibular da primeira fase, ok? Então, tem aí um dado, para quem ainda não conhece a definição, retas suportes são as retas que contêm os lados. E ainda para ser mais preciso, e a informação preciosa para você matar essa questão, ela é a seguinte: reta suporte é a reta que passa por dois vértices dados. Traduzindo, se eu tenho aqui um triângulo A, B e C, eu vou ter uma reta que vai de A para B, uma reta que vai de A para C e uma reta que vai de B para C. Quando essas três retas se cruzam justamente nesses três pontos que são dados, elas formam um triângulo. Então, a reta que vai de A para B, a reta que vai de A para C e a reta que vai de B para C são as conhecidas retas suportes do triângulo. E para cada reta dessa, né, tu vai ter um determinante daquele para aplicar. Então, ó, primeira reta suporte é a reta AB. Eu chamo de reta suporte, Odécio, porque a gente sabe que reta é um ente infinito. E um triângulo não, você não tem um triângulo infinito. Tu tem um triângulo lá muito bem determinado por 3 pontos, né? Então, o que ocorre? Ela é chamada reta suporte porque ela é a reta que contém o segmento que forma o triângulo. Por isso que ela é conhecida como reta suporte, ok? Como se fosse uma reta de apoio. Então, equação da reta suporte do lado AB. X, Y e 1. Observe aqui, ó, coluna X é a coluna que contém os valores de X. Então, o X, que vai indicar a reta, o 2, que é o valor de X do ponto A, o 5, que é o valor de X do ponto B. Na outra coluna, valores de Y, o Y arbitrário, que você está tomando, esse 3 é o valor de Y do ponto A, esse 1 é o valor de Y do ponto B. E, por fim, a terceira e última coluna, que é aquela coluna tão somente formadas pelo 1. E, é claro, pelo que a gente viu anteriormente, pelo fato desses pontos estarem alinhados, o determinante formado por eles é sempre igual a zero. Ok? Calculando esse determinante, vou deixar aí totalmente a critério de vocês essa conta, tu chega a essa equação. Ok? Então, essa é a reta suporte do lado AB. Está aqui o nosso triângulo, né? Ponto A, ponto B, ponto C. Então, essa reta que eu estou aqui é justamente essa. Ó. É a reta que passa pelo segmento AB, pelos pontos A e B. Para encontrar a reta suporte AC, mesmo procedimento. Nessa primeira coluna, o X, sempre iniciando. Esse daqui é o X do ponto A, esse daqui é o X do ponto C. Próxima coluna, o Y, sempre iniciando. Esse daqui é o Y do ponto A, esse daqui é o Y do ponto C. E essa última coluna, então, sempre formada por uns. Logo, isso daqui sempre tem que ser igual a zero. Fazendo essa continha, esse determinante nos dá a equação menos x mais 2y menos 4 igual a zero. E aí a última reta, que é a reta BC, ok? Odécio, se ele me pedir, eu tenho que necessariamente determinar as três retas. Se ele está pedindo as retas suporte,
Então, ele está pedindo as 3. Então, para terminar aqui, reta BC, x, esse daqui é o y do ponto B, y do ponto C, y arbitrário, y do ponto B, y do ponto C, e essa última coluna, que é a coluna tão somente formada pelos uns. Igual a 0. Resolver nesse determinantezinho, tu chega nessa expressão. Ok? Odécio, se porventura eu estou aqui fazendo a reta AB, perdão, a reta BC, aí aqui, sem querer, eu não começo pelo B e depois pelo C. Eu faço primeiro o C e depois o B. Isso vai me dar problema? Cara, não dá, porque a reta determinada por A e B é a mesma reta determinada por B e A. A mesma reta determinada por B e C é a reta determinada por CB. Né? Segundo a geometria euclidiana, dado 2 pontos, existe uma única reta que os contém. Então, o que vai acontecer é que se tu e teu coleguinha pegarem os mesmos pontos, fizerem cada um determinante, cada um fazendo uma ordem, o que vocês vão encontrar são os mesmos valores, só que com sinais trocados. Mas isso não tem problema nenhum, porque como essa tua equação está igualada a 0, se tu multiplica ambos os lados da equação por menos 1, os sinais trocam e aí as equações vão coincidir, ok? Então, você disse que você tem aí uma invariância posicional. Invariância no sentido é que não vai variar, né? O objeto é o mesmo. A única coisa que pode dar a sensação de estar errada ou diferente é que os sinais vão estar trocados, mas isso não é problema nenhum. Os valores numéricos serão exatamente os mesmos. Os sinais vão estar trocados, entretanto, como essa equação ela é o que a gente chama de equação pseudo-homogênea, ou seja, tu tem um termo constante, e aqui igual a 0, tu pode multiplicar por menos 1 e elas ficarem perfeitamente iguais. Então, não é um problema, beleza? Se preocupe em calcular certo o determinante. O fator posicional aqui não interfere. Logo, as equações suportes do seu triângulo serão essas 3 moças que você encontrou resolvendo os 3 determinantes. Tranquilo? Bom, e agora a gente vai começar a falar de uma especificidade da equação da reta que para nós ela é muito importante, que ela é a chamada inclinação da reta. Então, inclinação, que é também conhecida como coeficiente angular. Então, a medida alfa do ângulo indicado ao lado é chamado de inclinação da reta e é medida a partir do eixo do x no sentido anti-horário. Galera, importantíssimo essa última observação. Quando tu tem uma reta, a não ser que ela, mesmo que ela seja paralela ao eixo do x ou ao eixo do y, essa reta ela vai formar um ângulo com o eixo do x. A esse ângulo, a gente está chamando aqui então de ângulo alfa. Observe que tu tem o eixo do x, que é o eixo horizontal, tu tem a tua reta R, que é uma reta aqui que está destacada em laranja, e observe que esse ângulo alfa, ele é um ângulo que você calcula observando o eixo do x e marcando esse ângulo até encontrar a tua reta R. Tranquilo? Esse ângulo, observe aqui que eu obtive a partir do eixo do x no sentido anti-horário. Então, eu sempre vou girar no sentido dos quadrantes, que é esse sentido que eu estou perfazendo aqui, ó, com o cursor do mouse. Então, é sempre do x procurando o y, girando no sentido anti-horário. Ou seja, girando da direita para a esquerda, que é o sentido do ciclo trigonométrico. Ok? E é importante que esse ângulo é sempre um ângulo entre 0 e 180 graus. Ok? Até porque ele tem aquela relaçãozinha com o triângulo que já já a gente vai discutir. Ok? E a gente pode até observar que esse ângulo alfa aqui, observe, se eu olhar aqui para o ponto A, esse ponto aqui, ele é oposto pelo vértice a esse ângulo aqui que eu estou demarcando. E observe que ele vai bater dentro desse triângulo, né? Então, a soma dos ângulos internos de um triângulo, ela é sempre 180 graus, portanto, de fato, esse alfa aqui, ele sempre tem que estar, no máximo, próximo de 180. De boa? Então, nós chamaremos de coeficiente angular ou declividade de uma reta não perpendicular ao eixo do x, o número real m expresso pela tangente trigonométrica de sua inclinação. Ou seja, pronto, essa expressão.
o M, sempre que aparecer agora M em geometria analítica para a gente, ele vai, no estudo da reta, obviamente, ele vai representar o coeficiente angular da minha reta. Coeficiente angular, também conhecido como declividade, ok? E ele é sempre calculado a princípio dessa fórmula. Se tu tem um ângulo que a tua reta forma com o eixo do x, no sentido anti-horário, para calcular o coeficiente angular dessa reta, basta calcular a tangente do ângulo. Ok? Exemplo. Vamos calcular o coeficiente angular dessa reta aí, representada na minha figura. Veja bem, eu tenho aqui a reta R, e observe que, olhando o eixo do x e indo no sentido anti-horário, até encontrar a minha reta R, que está aqui destacada em vermelho, eu estou perfazendo um ângulo de 60 graus. Como é que eu faço, então, para calcular o coeficiente angular dessa reta? Simples. O valor de m, que é o tal coeficiente angular que se procura, ele é sempre determinado pela tangente do alfa, ou seja, pela tangente do ângulo que está sendo representado. Então, como o meu ângulo alfa é um ângulo de 60 graus, o m vai ser a tangente de 60 e, portanto, raiz de 3. Essa parte aqui, gente, eu esqueci de digitar uma besteirinha, tá? Então, relevem. Assim, o coeficiente angular é raiz de 3. Está faltando uma raiz aqui, viu? Consertem aí. Então, o coeficiente angular dessa reta é o m, e vale, como está aqui representado, raiz de 3. Odécio, tangente de 60, tu chegou e disse direto que era raiz de 3. Como é que faz isso daqui? Aí tu vai ter que lembrar lá daquela boa e velha tabela dos ângulos notáveis, né? Do 30, do 45 e do 60, que é a tabela que tem seno, cosseno e tangente dos principais ângulos agudos, ok? Então, esse ângulo é um ângulozinho da tabela, dá uma procuradinha lá na tabela. Você pode até lembrar daquela música lá, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. E aí coloca lá a raiz, eu não vou cantar não, porque o meu curso não é música, ok? Mas dê uma olhadinha lá. Outro exemplo. Vamos obter o coeficiente angular da reta representada abaixo. Então, observe que tu tem a tua reta aqui destacada, então, em azul. Tu sempre olha para o eixo do x e tu sempre gira no sentido da reta. Ah, Odécio, eu queria girar aqui pelo outro lado, que eu chego na reta mais fácil. Mas lembre que a ideia é sempre girar no sentido anti-horário, por mais que ele seja o sentido que você perfaça o maior ângulo, ok? Bom, então como dá para ver aqui claramente, no nosso desenho, o ângulo aqui é um ângulo de 135 graus. O valor de m, então, é dado pela tangente do alfa, a tangente do ângulo. Então, como o meu ângulo é um ângulo de 135 graus, o meu m vai ser a tangente de 135, que, se tu fizer as contas, dá menos 1. Odécio, lá nessa tabela que tu acabou de me referir, não tem esse ângulo, o ângulo de 135. Ele vai só até o ângulo de 60. O que é que eu vou fazer? Aí fica aí como exercício para vocês, olhar um negócio chamado de redução ao primeiro quadrante. Lá você vai ver a forma adequada de calcular a tangente de 135. Beleza? Posso até colocar um videozinho lá na parte de nivelamento, lembrando vocês como fazer isso. E depois eu jogo uma tabelinha com os ângulos, principalmente que a US mais gosta. Ok? Para que vocês tenham esse ângulo sempre em mente. Bom, agora imagina que tu tem essa expressão aí, né? Imagina que tu tem um triângulo ABC, que ele é retângulo em C. Bom, tá aqui o meu triângulo, ABC, e ele é retângulo em C. Ou seja, o ângulo de 90 graus está aqui no ponto C. Ok? Por esse desenho aqui, gente, a gente consegue observar um negócio bem bacana. Primeiro, usando um pouquinho de geometria plana, que a gente estuda lá no A1, né, lá na matemática 1 do primeiro ano do ensino médio, até um pouquinho lá no nono ano, talvez, esse ângulo alfa, aqui, ó, ele também está bem aqui, ó.
Ok? Alternos externos. Bom, quando eu olho para esse triângulo, o triângulo formado por A, B e C, está aqui o x do A, e observe que o y do A ele está coincidindo com o y do C. Motivo, o A e o C estão na mesma altura. Se eles estão na mesma altura e o eixo do y é justamente o eixo que determina minhas alturas, então a altura do ponto A é a mesma altura do ponto C. Então tá aqui. Show? Quando eu olho bem para cá, observe que o x do ponto B tem a mesma medida do x do ponto C. Então, observe que eu tenho isso daqui, ó. Esses caras marcados exatamente sobre o mesmo ponto, estão na mesma linha, estão na mesma base. Ok? Bom. E o que é a tangente? Aí, galera, isso é fundamental. A trigonometria nos diz que a tangente de um ângulo é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Por isso que lá nas nossas aulinhas tem uma aulinha de trigonometria, onde a gente faz algumas questões que falam sobre tangente, correto? Não foi só porque ela cai muito no Enem. É porque aqui a gente ia precisar recuperar essa ideia da tangente de um ângulo. Então, a tangente de um ângulo, geometricamente, ela é a razão, ou seja, a divisão, o quociente, entre o cateto oposto e o cateto adjacente. O cateto oposto é como se fosse essa altura e o cateto adjacente é como se fosse essa base. Então, você acaba gerando essa fórmula. YB menos YA dividido por XB menos XA. O que o Odesto está querendo dizer? O Odesto está querendo dizer o seguinte: nem só de pão viverá o homem, nem só de ângulos viverá o teu coeficiente angular. Por mais que tu saiba que o M, o coeficiente angular da reta, é a tangente de um ângulo, pode ser que no teu problema não venha falando de ângulos, venha falando de pontos, porque a geometria analítica, enfim, é um eterno estudo de situações que envolvem pontos. Então, eu precisaria de um jeito de conseguir calcular o determinante angular, o coeficiente angular de uma reta, sem a necessidade de ter ângulo, e sim ponto. Ok? Então, essa daqui é a fórmula que a gente vai fazer. Aqui é outra situação, ok? No lugar da tua reta tá um pouco mais virada para a esquerda, ela tá um pouco mais virada para a direita, ela tá um pouco mais virada para a esquerda, mas que no final tu chega à mesma conclusão. E, portanto, pelos casos anteriores, concluímos que o coeficiente angular de uma reta M, não paralela ao eixo, é dado por. Então, ao fringir dos ovos, resumindo a história, essa é a fórmula para o coeficiente angular de uma reta. Odécio, como é que eu sei qual das duas fórmulas eu devo usar, já que eu tenho agora duas fórmulas para calcular a mesma coisa? Ah, cara, é fácil. Apareceu ângulo, usa a tangente. Apareceu ponto, usa essa formulazinha aqui. YB menos YA dividido por XB menos XA. Então, determinação do coeficiente angular da nossa reta. Vamos fazer aqui um problema. Determine o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos A e B. Bom, galera, essa pergunta já foi feita para a gente, de como é que se calcula o coeficiente angular de uma reta. Só que antes, o cara dava um desenho, dava um ângulo, dava um negócio bem visual. Agora ele não está dando um negócio tão geométrico, né? Assim, tão intuitivo, que tu batia o olho, encontrava o ângulo e pá. Agora não. Agora o que tu tem são dois pontos. O ponto A de coordenadas 3 e 2 e o ponto B de coordenadas 5 e 7. Como é que eu vou fazer aqui? Bom, esse é o ponto A, esse daqui é o XA, esse daqui é o YA. Se esse daqui é o ponto B, esse daqui é o XB, esse daqui é o YB. E eu tenho uma fórmula para calcular coeficiente angular na situação de pontos. A situação de pontos me diz que o M, que é o meu referido coeficiente angular,
Ele é o YB menos o YA dividido pelo XB menos o XA. Bem simples, galera. X menos X, Y menos Y. Tranquilo. Então, quem é o Y do B? É o 7. Eu vou subtrair ele do Y do A, que é quem? O 2. Então fica 7 menos 2. Agora tu vai pegar os Ys, né? Já pegou os Ys, agora vai pegar o X. O X do B, 5. O X do A, 3. Portanto, fica 5 menos 3. Calculando, 7 menos 2 são 5. 5 menos 3 são 2. Então, meu coeficiente angular é 5 sobre 2. Tranquilo? Odécio, antes de fazer esse problema, e se por acaso eu fizesse assim? XA menos X... YA menos YB dividido por XA menos XB. Ou seja, se eu troco o A e o B de posição, será que isso daria problema? Não, galera. Podem até fazer o teste, o resultado vai ser o mesmo. Às vezes, tu fica assim, em lugar de dar 5 sobre 2, ia ficar menos 5 dividido por menos 2. Mas aí não tem segredo. Diz a regra do sinal que menos com menos é mais. E aí daria o mesmo resultado. Então, tranquilo. Tanto faz B menos A como A menos B. Você tem outro invariante geométrico nesse sentido. Tranquilo? O que tu não pode, jamais, de forma alguma, isso é pior do que esquecer aniversário da mãe, isso é pior do que chamar a atual pelo nome da ex. Você não pode trocar nessa fórmula a posição do x com y. É y dividido por x. Jamais x dividido por y. Beleza? Próximo problema. Dados pontos A de coordenadas k e 2 e B de coordenadas 2 e 5 de uma reta, e seu coeficiente angular m igual a 1, vamos determinar o valor de k. Então, olha só. Tu tem dois pontos, o A e o B. Claro, esse é o XA, esse é o YA. É claro que esse é o XB, esse é o YB. E agora ele está te dando aqui de brinde, nesta promoção da Coca-Cola, que o M é 1. Então, não tem para onde correr. Tu vai usar a fórmula. Ó. A fórmula é essa. M é igual a YB menos YA dividido por XB menos XA. Qual é o valor do M? A questão te falou que o M é 1. Quem é o Y do ponto B? Se tu corre para cá, Y do ponto B é 5. Y do ponto A é 2. Então, 5 menos 2. E aqui, XB menos XA. O XB é 2. E o XA é K. Então, tá aqui. E aqui, moçada, sem segredo, né? Meio pelos extremos. Olha essa, aqui embaixo do 1 não tem nada. Como é que eu vou fazer o meio pelos extremos? Como é que eu vou fazer o x da Xuxa? Multiplicar em cruz. Sei lá como é que tu chama esse negócio aqui. Eu chamo de regra da borboletinha. Qualquer dia explico para vocês o porquê. Então, embaixo desse 1 pode parecer que não tem nada, mas é como se tivesse outro 1. Então, como tu faz meio pelos extremos, uma vezes 2 menos k é 2 menos k, e uma vezes 5 menos 2 é 5 menos 2. 5 menos 2 é 3, né, gente? Aí, se tu resolve essa equação, tudo que é letra para um lado, tudo que é número para o outro, fazendo toda aquela arrumação que a gente costuma fazer, tu descobre que o valor de K é, então, menos 1. Beleza? Façam essas continhas aqui. Não confiem em mim. Confiem na matemática. Próximo. Calcule o coeficiente angular da reta que passa por esses pontos. Sem segredo, né, gente? Ó, XA, YA, XB, YB. Só jogar na fórmula. B menos B, então fica 9 menos 3. X menos X, então fica 4 menos 2. 9 menos 3 é 6. 4 menos 2 é 2. 6 dividido por 2 é 3. Então, o coeficiente angular dessa reta é 3. Tranquilo? Simples, fácil, prático, rápido, gostoso e nutritivo. Ok? Como a vida deve ser. Logo, o coeficiente angular dessa reta é 3. Próximo problema. Calcule o valor de MR vezes MS, sabendo que MR vezes
ms correspondem, respectivamente, ao coeficiente angular da reta R e S representadas na figura. Ó, eu vou fazer muita raiva a vocês daqui a 1 ou 2 aulas, provavelmente, porque eu vou chegar nesse problema, não vou fazer absolutamente conta alguma e vou chegar ao resultado, ok? Mas vamos lá. Solução. Bom, o coeficiente angular da reta R, observe que a reta R, essa é a reta que está destacada em vermelho. Essa reta R, que está aqui destacada em vermelho, moçada, ela é o seguinte, ela passa por esse ponto aqui, ó, que nós conhecemos muito bem, inclusive lá da física, é a dita origem, é o ponto que tem coordenadas 0 e 0. Já esse outro ponto aqui, ele é o ponto de coordenadas x igual a 2, y igual a 2. Então, esse ponto aqui, que é o ponto P, o ponto de encontro entre essas retas, é um ponto que tem coordenadas 2 e 2. Então, quando tu aplica naquela formulazinha, y menos y, x menos x, vai ser, ó, aqui no y, 2 menos 0, aqui no x, 2 menos 0. 2 menos 0 dividido por 2 menos 0. 2 menos 0 é 2, e 2 dividido por 2 é 1. Beleza? Então, o coeficiente angular dessa reta é 1. A gente lembra, depois, ó, que o coeficiente angular, ele, na verdade, ele é uma tangente. E, nesse caso, a tangente está dando 1. Qual é o ângulo, gente? Ó, trigonometria, que a gente, inclusive, viu lá na aula lá sobre triângulos e retângulos. A trigonometria nos diz que se o ângulo tem tangente igual a 1, esse ângulo é o ângulo de 45 graus. Basta que tu olhe lá naquela tabelinha que tu tem o 30, o 45 e o 60. A tangente do 30 é raiz de 3 sobre 3. A tangente do 60, que a gente usou faz pouco tempo, é raiz de 3. E a única tangente que é inteira, né, que não tem raízes, é a tangente do 45, que é justamente 1. Tranquilo? Então, olha só. Então, esse ângulozinho aqui é um ângulo de 45 graus. E aí, ó, propriedade do ângulo externo. Odécio, o que a propriedade do ângulo externo me diz? Fácil, galera. Propriedade do ângulo externo diz: se tu tem um ângulo fora de um triângulo, ele é igual à soma dos seus dois ângulos não adjacentes. Traduzindo, olha para o alfa. O alfa está diferentão, aqui fora da história. Está fora do teu triângulo. Quem é que está olhando para o alfa com aquele olhar de ranço? O beta. E esse camarada aqui, ó, que está passando batido, mas ele é a representação do ângulo de 90 graus. Então, o alfa, ele está oposto de forma não adjacente, ou seja, de forma não colada com o beta e o 90. A gente acabou de ver que o beta é 45. Então, o meu ângulo alfa, ele vai ser a soma do beta com o 90, que são justamente os dois ângulos que olham para ele. Beleza? Bom, então, meu alfa, ele é beta. O beta eu já descobri que é 45 mais 90. 45 mais 90, 135. Então, esse camaradinha meu aqui, que é o ângulo de inclinação da reta S, que é essa reta que está aqui em azul, ele é um ângulo de 135 graus. E a gente já fez, inclusive, a conta com esse cara, né, do coeficiente angular para o ângulo de 135. Então, o M do S, que é o coeficiente angular da reta S, é 135 graus. Beleza? E a gente sabe que a tangente de 135 é menos 1. O que a questão está te pedindo, cara? Ao frigir dos ovos. A questão quer que tu calcule o valor de MR vezes MS. O MR, eu calculei bem aqui, ó, na primeira linha. O MR vale 1. O MS está aqui na penúltima linha. O MS vale menos 1. Portanto, o que ele pede, que é MR vezes MS, é
MR vale 1. MS vale menos 1. 1 vezes menos 1 é menos 1. Portanto, esse é o produto que dá menos 1. Beleza? Tranquilo? Minha raiva que eu vou fazer para vocês agora. Tem coisas nessa questão que podem ser facilmente resolvidas com outras estratégias. Odécio, eu nunca, cara, não ia lembrar disso daqui. Não ia. Não tem outro jeito de eu descobrir o alfa sem ser por essa tal propriedade do ângulo externo? Tem, cara. Sem problema nenhum. Olha aqui, ó. Esse ângulo, tu viu que é 45. 45 com 90 que tem aqui, 135. Bem aqui, ó, não aparece, mas tem um ângulo também. Esse ângulo aqui tem que formar 180 com os demais. Se aqui tem 45 e aqui tem 90, significa que os dois juntos têm 135. 135 para chegar em 90, falta quanto? 45. Então esse camaradinho aqui, ó, que não aparece, é o 45 também. Show. Só que o 45 e o alfa, eles formam, ó, metade de um ângulo raso. Ó, essa voltinha. Eles formam meia volta, meio círculo, né? Entre aspas. E a gente sabe que esse ângulo aqui, que é a metade de uma circunferência, que a gente chama de ângulo raso, ele forma 180. Então, se esse pedacinho de dentro é o 45, o pedacinho de fora, que é o alfa, é quanto falta para fazer 180. Então, se esse camarada é 45, o que falta para 180 é 135. Beleza? Também seria uma forma de resolver sem precisar necessariamente do ângulo externo. E a última saída, galera, seria o seguinte. Bem em breve a gente vai ver que retas perpendiculares, que é o nosso caso aqui do desenho, sempre que as retas forem perpendiculares, esse produto, MR menos MS, é igual sempre a menos 1. Então, por mais que eu não tivesse feito nada disso daqui que eu fiz, nada, mas se eu tivesse olhado para a figura, como eu vi que elas são perpendiculares, o coeficiente angular, o produto dos coeficientes angulares, sempre tem que dar menos 1. Beleza? Teria resolvido também o meu problema. Mas isso daqui são capítulos futuros. Para a gente terminar a nossa aula de hoje, vamos fazer uma aplicação de tudo que a gente viu. O que foi que a gente viu até agora? A gente viu equação de reta e a gente viu coeficiente angular. Então, agora vamos unificar isso em uma única teoria. Então, como é que eu faço para determinar a equação da reta que tem um coeficiente angular conhecido e que passa por um ponto? Então, eu tenho aqui o coeficiente angular, M, e que passa pelo ponto P de coordenadas x, a, y, a. Ok? Essa daqui é mais a construção, né? Não vou me ater isso agora, mas essa é a fórmula, né? Essa é a equação que tu utiliza para determinar a equação da reta se for lhe dado um ponto e um coeficiente angular. Então, a equação da reta que passa pelo ponto A e tem um coeficiente m é dado para essa expressão. Y menos YA igual a m que multiplica x menos xa. Tranquilo? Então, y é fixo. Esse x é fixo. YA é dado no problema, m é dado no problema, xa é dado no problema. Ok? Exemplo. Vamos determinar, então, a equação da reta R que intercepta o eixo do y no ponto P de coordenadas 0 e 1 e o eixo y com uma inclinação de 150 graus. Deixa eu ver se eu tenho desenho aqui. Não tenho desenho. Então, ó, como é que eu faço para calcular um coeficiente angular? Uma das muitas fórmulas de calcular o coeficiente angular é essa.
m igual a tangente do ângulo. Por que eu vou usar essa e não aquela, de fazer y dividido por x? Porque aqui, ó, ele me deu um ângulo. Sempre que o camarada me der um ângulo, a melhor saída é fazer pela tangente. Beleza? Então, y é a tangente de 150. E aí, pela tal redução ao primeiro quadrante, que a gente estava discutindo, que eu vou colocar um videozinho explicando para vocês como é que faz, ela dá menos raiz de 3 sobre 3. Ok? O ponto P, que é como se fosse o nosso ponto A aqui da teoria, o ponto A não é A, sempre vai ser A. O A aqui é o ponto que a questão te dá. O ponto que a questão está te dando é o ponto P. Então, esse daqui é o XA e esse daqui é o YA. Então, o nosso XA é 0 e o nosso YA é 1. Substituindo, ele só trocou aqui o A pelo P, para ficar na mesma linguagem do problema, ó. Mas esse daqui é como se fosse o meu camarada XA e esse daqui é como se fosse o meu camarada YA. Y menos YP, ou seja, o Y, que é ali o fixo, menos o XP, o YP, que é o Y do problema, observe que o Y do problema é 1, igual ao M, o M, ó, calculei aqui, menos raiz de 3 sobre 3, que multiplica x menos xp. O x é fixo, menos o xp, que é 0. E aí, quando tu pega e faz essas continhas aqui, ó, esse 3 está aqui dividindo, passa multiplicando, então ele passa multiplicando y, por isso que fica, ó, 3y. O raiz de 3 que está aqui, ó, ele passa para dentro do parênteses. Então, raiz de 3 vezes x, raiz de 3x, que está aqui. Beleza? Esse 3 que está aqui embaixo, ele não multiplica só o y. Esse 3 que está aqui embaixo também multiplica o 1. Então, 3 vezes 1, 3. Beleza? Que está aqui também. É só fazer o produto do meio pelo produto dos extremos, ou esse 3 que está aqui embaixo dividindo, ele passa para o outro lado da equação multiplicando. Beleza? Portanto, a sua reta é essa reta aí. 3x, raiz de 3x, mais 3y menos 3 igual a 0. Tranquilo? Pronto. Próximo problema. Observe a figura e obtenha a equação da reta R, que passa pelo ponto A, com inclinação 45 graus. Bom, olha aqui para o ponto A, gente. O ponto A, ele tem o x valendo 7, ele tem o y marcando 1. Portanto, esse ponto A, ele tem coordenadas 7 e 1. E ele tem uma inclinação, ou seja, ele tem aquele tal ângulo alfa, e o ângulo alfa dele em questão é 45. Então, quando eu vou atrás de calcular o m, o tal coeficiente angular da minha reta, se eu tenho um ângulo, eu vou usar a equação do ângulo, beleza? Então, para determinar a equação da reta, a primeira coisa que eu preciso encontrar é o tal coeficiente angular. E aí, como eu tenho um ângulo, a melhor saída seria a saída da tangente. Então, o m, ele é a tangente do 45. E a gente sabe pela tabelinha que a tangente do 45 é 1. A reta procurada tem coeficiente angular m igual a 1 e passa pelo ponto A de coordenadas 7 e 1, que foi o que a gente tirou daqui, né? O x é 7, o y é 1. Portanto, ó, mesma formulazinha lá, dada do nosso problema, o y, eu repito, o YA é o y que o problema te deu, que no teu caso é 1, igual a m, o m tu calculou aqui, ó, nessa linha intermediária, o m é 1, o x é fixo, continua, e esse XA é 7. Beleza? E aí é aquela história, né? Esse 1 que está fora, multiplica quem está dentro. Y vezes 1, aliás, 1 vezes x, x. 1 vezes menos 7, menos 7. Tranquilo? E aí esse 1 que está negativo, passa para o outro lado, positivo. Faz as continhas, você descobre então que o x menos y menos 6 igual a 0 é a equação geral da reta. Ok? Lembra que tem todo aquele trejeito aritmético lá, né, gente? Tudo que é letra para um lado, tudo que é número para o outro, e quando você sai mudando os elementos de posição, eles também vão mudando de sinal. Tranquilo? Vou deixar essas contas aqui ao cargo de vocês. Qualquer dúvida, vocês perguntam.
próximo, determine a reta R que passa por esses pontos. Então, essa aqui, gente, pode ser resolvido de mais de um jeito, né? Pode ser resolvido lá pelo aquele determinante que a gente já resolveu, e pode ser resolvido desse jeito aqui, né? Outra forma. Eu acho sempre a forma do determinante mais rápida. Tem menos conta, e você vai direto ao resultado. Aqui não, aqui ele quis mostrar que você pode fazer também usando o M, usando essa outra teoria que você estiver vendo. Eu, particularmente, acho melhor o determinante, porque o determinante ele serve para quê? Ele serve para testar se 3 pontos estão alinhados, também serve para calcular também área de triângulo e serve para determinar a equação da reta. Então ele serve para 3 coisas, então vale a pena lembrar dele porque ele vale para 3 coisas. Beleza? Aqui ele faz as contas, ó. X de um menos x do outro, y1 menos y do outro. Olha aqui, ó, menos com menos é mais. Por isso que 4 mais 1 dá o 5 aqui de baixo. E aqui, ó, ele aplica a fórmula para chegar na mesma equação. Ok? Odécio, gostei dessa fórmula. Quero usar sempre para calcular a equação da reta. Show! Odécio, só quero usar essa fórmula para situações que tem ângulo, que tem inclinação, que tem declividade. Show de bola! É uma escolha sua. Tranquilo? Ao final você chega sempre nos mesmos resultados. Ó, essa daqui é uma situação que vale a pena saber daquela história lá. Sabendo que a inclinação da reta que passa pelos pontos fulano e ciclano é 45, determine a equação da reta dada. Aquele esquemazinho que a gente já fez uma parecida, ó. Ele deu o ângulo de 45. Se ele me deu ângulo, gente, não tem para onde correr. Deu ângulo, corre para a tangente. Então, M vai ser a tangente do 45. A tangente do 45 é 1. Agora, ó, usa a fórmula do M, a fórmula de 2 pontos. Odécio, por que eu vou usar a fórmula dos 2 pontos? Porque ele te deu 2 pontos, José. Tá aqui o A e o B. Então, tu vai usar y menos y, que é 3 menos 2, x menos x, que é menos 1, e k. Fazendo essa continha, né? Meio pelos extremos, lembre que o valor de m é 1, e aí você chega que o k é menos 2, ok? Então, para determinar a equação da reta, que é o que ele pede aqui, ó, determine o valor de k e a equação da reta. Cara, se tu já tem o m e já tem o ponto, é só aplicar. Odécio, eu não queria o ponto A, não. Eu queria que fosse o M e o ponto B. Mesma coisa. A reta, ela passa por A e por B. Então, tanto faz tu usar o ponto A como ponto de base, como ponto B. Tu vai chegar na mesma equação. Tranquilo? Usa a fórmula, ó, y menos YA igual a MX menos XA. Como o valor aqui do x está negativo, ó, ele acaba ficando positivo. O menos da fórmula com menos do número. Beleza? Fazendo as continhas, você chega a esse resultado. Portanto, x menos y mais 4 igual a 0 é a equação da reta que passa pelos pontos A e B. Bom, a gente vai parar por enquanto por aqui. A próxima aula a gente vai falar das tais formas da reta, né? Forma geral, forma reduzida, forma paramétrica, forma segmentária. E aí, então, falar um pouco sobre posições de reta. Tranquilo? Então, por hoje, a gente fica por aqui. Né? Você já tem bastante coisa, tanto para ver como para revisar de outros assuntos. E aí, a próxima aula da gente, a gente dá continuidade aí com o que nós chamamos de formas da reta. Ok? Então, eu fico por aqui. Um forte abraço a todos. E qualquer dúvida é só chamar.